Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus? Nós estamos na segunda parte da mensagem, voltando, preparando-se para voltar para casa. E o texto que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Todos os textos que nós vamos ler hoje serão na versão NVI, ok? Vamos orar. Pai, te adoramos pela tua palavra, te adoramos pela nossa esperança, pela santa esperança que temos no Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que alguém diminua um pouquinho, se está um vento gelado vindo em cima de mim aqui, diminua um pouquinho a temperatura do ar-condicionado, preparando-se para voltar para casa. No ano de 1989 ou 90, eu não me recordo muito bem, eu participei de uma conferência de milagres, onde o pastor João Carlos Marques, ele foi pregar. E naquele dia ele ministrou e muitos milagres aconteceram. Eu tinha por volta de 20 anos, mais ou menos, de idade, e eu fiquei muito impactado com tudo que aconteceu naquele dia. E naquele dia ele deu o seu testemunho. Pastor João Carlos Marques estava em Belém do Pará, fazendo uma conferência de milagres. Ele é de Porto Alegre, e na ocasião eu morava em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Ele era de Porto Alegre, mas estava em Belém do Pará fazendo uma conferência, e num dia desses da conferência, ele começou a se sentir mal. Ele estava hospedado na casa de um irmão, o irmão tinha uma boa condição financeira, e ele estava numa casa de hóspede, na casa desse irmão, e ele começou a se sentir mal, e ele não tomou café, e na hora do almoço, algumas pessoas chegaram para ter comunhão e ali almoçar. Ele foi até aquelas pessoas, ele estava sentindo mal-estar, ele passou a manhã inteira deitado, ele teve com os irmãos e se desculpou, mas falou que precisava retornar e deitar um pouquinho, e não almoçou. E aí então os irmãos ficaram preocupados, porque perceberam que possivelmente alguma coisa não estava bem, e foram até ele. Ele começou a se sentir mal, mas por algum motivo, ele não queria ir para o médico, não queria ir para o hospital. Então os irmãos, os anfitriões foram até ele e disse: olha, a irmã que trabalha conosco falou que você não tomou café pela manhã também, e agora não almoçou, você está jejuando? Ele não queria dizer que não estava comendo porque estava se sentindo mal, e aí de uma forma assim, meio que furtiva, porque na verdade ele estava jejuando, que não comeu nada, mas ele não estava no propósito de jejum. E ele então respondeu, mas eles perceberam que tinha alguma coisa errada e falaram: olha, nós vamos levar o irmão para um hospital. Ele disse que não queria ir para o hospital, então nós vamos chamar o médico da família, e ele falou que não precisava e tal. Mas nesse dia tinha uma reunião naquela casa, porque de 15 em 15 dias tinha um grupo de mulheres que se reuniam ali para poder, elas reuniam mantimentos, roupas, alimentos, elas reuniam aquele material e distribuíam para pessoas carentes, e elas faziam isso de 15 em 15 dias, elas conseguiam arrecadar, seja no comércio, com os empresários, ou com pessoas da igreja, pessoas de fora da igreja, e elas distribuíam. E quando elas chegaram lá para reunir, como era de costumes, elas tomaram ciência que o pastor João Carlos estava passando mal, e então começaram a orar por ele. E naquele grupo de irmãs tinha uma médica. Então essa médica foi chamada para examinar o pastor João Carlos. E quando ela chegou, o pastor João Carlos já estava morrendo. E ela tentou alguns procedimentos, mas não adiantou, e ele morreu. E essa irmã, ela tinha um dom da palavra de conhecimento. Então Deus falou para ela: olha, tudo que a medicina pode fazer não vai resolver, porque ele já está morto. E ele morreu,
Ele no testemunho, ele conta que ele permaneceu morto por 40 minutos, mas quando ele morreu, ele teve uma experiência. O anjo do Senhor pegou ele, eu não vou poder contar, tem muita coisa para contar desse testemunho, mas eu não vou poder contar tudo, porque são muitos detalhes. Eu contei um pedacinho, há 3 semanas atrás, sobre a experiência dele de ir até o inferno, né? E hoje também não vou dar os detalhes, só vou ser bem sucinto por causa da palavra que eu quero compartilhar. Infelizmente nós temos que remir o tempo está corrido demais, e ele foi levado por uma espécie de túnel. Eu já tinha ouvido algumas pessoas relatarem a respeito de um túnel, e ele é um homem de Deus muito sério, eu conheci ele, um homem de Deus que a gente precisa considerar o que ele está dizendo, e ele relata que ele foi por essa espécie de túnel, e ele chegou até um portal por onde ele passou, e ele conta que quando ele estava nesse túnel, ele tinha consciência de quem ele era, que ele era um pastor, que ele estava ali em Belém, pregando, de que havia passado mal, mas depois que ele passa pelo portal, é como se aquela lembrança já não existisse, e ele estava ali contemplando, maravilhado com tudo que ele viu. Eu não vou dar detalhes, tem detalhes, inclusive detalhes proféticos que ele contou no ano de 1986, talvez quando eu falar sobre a volta de Jesus eu conte alguma coisa, que ele relatou. Em 1986 ele falou sobre a queda do muro de Berlim, que parecia impossível, e se não me falha a memória, em 89 ou 90, o muro de Berlim caiu. Em 86 ele relatou sobre o fim da União das Repúblicas Soviéticas, da poderosa União Soviética. Isso seria impensável em 86, e através do presidente Mikhail Gorbachev, houve a abertura e a República Soviética acabou, e os países voltaram a ser países independentes, mas isso é para um outro momento. Ele relata que quando ele chegou ali, a percepção era uma percepção de estar num lugar que ele nunca sonhou estar. A sensação era de um prazer que ele nunca imaginou que pudesse ter, porque nós aqui neste mundo, nessa terra, nós temos momentos de prazer, né? Prazer quando comemos uma coisa gostosa, o prazer, né? em tantas outras coisas, numa diversão, num brinquedo, num parque que provoca uma adrenalina, mas lá ele disse que a sensação de prazer era profundamente maior e ininterrupta. E aí ele relata que o anjo, quando veio até Jesus, porque Jesus chamou o anjo para trazê-lo de volta, o anjo veio até Jesus, o anjo veio com muita reverência, e se curvava e fazia cerimonial, e tratava Jesus como rei, porque Jesus é o rei, aleluia. Mas antes disso acontecer, do anjo trazê-lo de volta, Jesus falou para ele que ele teria que voltar. Ele falou: eu não quero voltar, eu não quero mais sair daqui. Irmão, tu imagina, irmão, estar num lugar daquele e ter que voltar. Todos os testemunhos que nós ouvimos, as pessoas não querem voltar, elas não querem voltar. Quando nós estamos aqui, nós não queremos ir, porque o desconhecido ainda nos assusta, apesar de termos a certeza da nossa salvação e de nossa eternidade. Nós ainda queremos ficar por aqui, mas depois que chega lá, a pessoa não quer voltar, não quer sair de lá. Aí Jesus mostrou para ele aquele grupo de irmãs orando para que ele ressuscitasse. Ele falou: você vai ter que voltar, e incumbiu ele em uma missão, em um ministério que ele cumpriu, né, a partir do ano de 1986, onde quer que ele ia, ele testemunhava, pregava, e os sinais e os milagres acompanhavam aquele homem de Deus. Eu fiquei tão impactado com a vida daquele homem, com os milagres que eu vi, e com o testemunho dele, irmãos, que nunca mais pude me esquecer daquela pessoa, daquele ser tão especial, daquele homem simples, humano como eu e você, mas que decidiu viver para Deus e teve essa experiência. Quando o anjo levou ele de volta, passa primeiro pelo inferno, e ele tem alguns relatos, e alguma coisa eu já falei aqui, e depois ele retorna e mostra o corpo dele, as pessoas em volta do corpo, e ele
pretende entrar, mas ele falou, não, ainda não, porque se você entrar agora, você ficou 40 minutos morto, se você entrar agora, você vai vegetar, espera um pouquinho. Aí o anjo toca no corpo, toca 3 vezes, em 3 lugares distintos do corpo, e diz, agora você vai entrar. E quando ele entra e retorna e acorda, é uma alegria, uma celebração, uma coisa extraordinária. E ele conta que ele levantou, quando ele voltou, até algumas doenças que ele tinha, já não tinha mais, estava curado. Aleluia, aleluia. Essa palhinha que algumas pessoas já tiveram de experiência, alguns relatos de experiência de quase morte, ou experiência de morte, ele conta que no dia que ele chegou lá, outras tantas pessoas chegaram também e retornaram, e ele conseguiu encontrar com uma mulher, aqui na terra, que teve a mesma experiência com ele. Jesus falou para ele, teve outras pessoas que tiveram a mesma experiência com você e também retornaram. Ele encontrou com essa mulher em Brasília. Segundo ele, essa mulher ficou morta por 3 dias, e os testemunhos daquela mulher são testemunhos extraordinários. Irmãos, quando a gente ouve coisa como essa, a gente não tem como não ser despertado em relação àquilo que nos aguarda. Eu compartilhei na semana passada sobre João 14, de 1 a 3, e fiz uma abordagem. A primeira abordagem foi em referente ao contexto do que Jesus estava falando com os discípulos e da missão dele aqui na terra, que seria morrer, pagar o preço pelo nosso pecado, ressuscitar ao 3º dia, para que todo aquele que nele cresce, pudesse ser incluído em seu corpo, que é a igreja, e para que cada um de nós pudéssemos nos tornar as muitas moradas onde Deus habita. E a segunda compreensão teológica desse texto, que foi a que eu aprofundei mais, e que hoje tem continuidade, é que Jesus foi preparar moradas celestiais, porque todo aquele que nele crê, um dia, quando partir deste mundo, não será condenado, mas terá vida eterna, e habitará nas moradas celestiais, onde Deus está, num lugar incrivelmente melhor do que esse que nós conhecemos hoje. Somente quem tem essa esperança glorifica, adora e aplaude ao nosso Senhor, amado Rei e Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 27, projeta por favor, à medida que eu mencionar os textos, vão ser projetados. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, a partir da morte de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, imediatamente ela seguirá destino a uma eternidade definida, enquanto ainda estava viva. Não haverá tempo de uma nova oportunidade, não haverá nenhum tipo de procedimento religioso que possa mudar o destino eterno de alguém que partiu deste mundo. Se essa pessoa partiu deste mundo tendo a sua confiança nos méritos de Jesus Cristo, ela está garantida pela eternidade. Porque, irmãos, fique claro para mim e para você, a nossa salvação não é por causa de nós. Se dependesse de mim, de você, para nós sermos salvos, nós estávamos perdidos. Nós só somos salvos porque Jesus morreu lá na cruz, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele perdoou toda a nossa dívida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só podemos ter essa confiança e esperança de morarmos na eternidade com Deus por causa de Jesus. Eu tenho falado aqui e eu não me canso de repetir: quando eu chegar lá, eu vou dizer, eu só cheguei aqui por causa da sua graça. Se dependesse de mim, eu estaria na condenação eterna. Quando nós temos essa compreensão e essa confiança, torna-se impossível abrir mão de Jesus. Torna-se impossível substituir a fé em Jesus por qualquer outro tipo de coisa.
porque este mundo já está passando. Este mundo vai passar mais rápido do que nunca. Esse mundo, irmão, está coisa de doido. Está coisa de doido. A gente começa a olhar o que está acontecendo, o que estão fazendo, como se conceberia as coisas que estão acontecendo hoje de forma explícita. Em tempos atrás, nunca conceberíamos. O mundo está indo de mal a pior, como disse e previu as Escrituras. Por ocasião do arrebatamento, irmãos, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, e quem é da igreja que vai ser arrebatada, irmãos? Quem é? Quem está aqui, que é da igreja que vai ser arrebatada? Quando Jesus vier nos arrebatar, vier arrebatar a sua igreja, o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, ele diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, tendo a sua confiança em Jesus Cristo, tendo a sua fé firmada em Jesus Cristo, aqueles que hoje já dormem no Senhor, já não estão mais aqui, aqueles que quando o arrebatamento acontecer, já não estiverem mais aqui, mas tiverem partido deste mundo para a eternidade, com a sua fé totalmente colocada na pessoa de Jesus Cristo, crendo que Ele é o Senhor e Salvador, que morreu para pagar o preço pelo nosso pecado, tenha tomado a decisão verdadeira e sincera de entregar a sua vida a Ele, e viver para Ele, e obedecer a sua palavra. Aqueles que morreram com essa fé, serão os primeiros a serem ressuscitados. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia! Oh, glória! É o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16: pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Se nós fôssemos organizar uma cronologia dos acontecimentos, essa organização seria assim: quem morreu em Cristo, morreu, está no céu, no lugar preparado, na morada preparada por Jesus, conforme João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Ok? Quem morreu sem Cristo está no inferno, aguardando o dia do grande juízo de Deus sobre toda a humanidade. E nesse dia, essas pessoas serão condenadas e lançadas juntamente com o inferno no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas por ocasião da primeira ressurreição, aqueles que morreram sem Jesus Cristo permanecerão mortos no Hades. Mortos como? Sem ter experimentado essa ressurreição e restabelecimento do corpo que nós vivemos aqui. Aqueles que morreram em Cristo estão no céu, não com esse corpo glorificado, mas com um outro corpo espiritual, aguardando o dia do arrebatamento, quando receberão esse corpo de volta, que não será esse,
mas será um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo que Jesus recebeu. Eu não vou falar sobre isso, mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus entrava nos lugares sem ter que abrir portas. Jesus se locomovia com uma rapidez, estava aqui e chegava em outro lugar muito rápido. Nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus, porque está escrito: quando ele se manifestar, nós seremos assim como ele é. Mas não é esse o tema dessa mensagem. Aquele que morreu com Cristo vai para o céu. Logo em seguida, daqui a pouco tempo, Jesus virá buscar a sua igreja. Haverá o arrebatamento da igreja. E aí, tanto quem morreu em Cristo, quanto aqueles que forem arrebatados, receberão corpos glorificados, e aí estarão juntamente com o Senhor, aguardando a sua vinda, para reinar no reino milenar, por 1000 anos. Haverá logo em seguida, pós a grande tribulação, a volta visível de Jesus Cristo. Jesus vem sobre as nuvens com poder e grande glória, juntamente com os seus eleitos, miríades de anjos, derrotará aqueles exércitos na batalha do Amargedon, lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo. Então se iniciará o reino milenar. Jesus vai reinar sobre a terra por 1000 anos. Vai ser um reino de glória, um reino de paz, de prosperidade, de saúde, de abundância. Aquele reino tão sonhado pelas pessoas, aquele reino tão utópico e sonhado, vai acontecer no reinado de Jesus durante 1000 anos aqui na terra. Mas depois de 1000 anos, Satanás será solto, e ele vai enganar as nações. Por que ele vai enganar as nações? Porque apesar de muitas pessoas, muitos habitantes, uma quantidade muito grande de pessoas estarem usufruindo e desfrutando das bênçãos do reinado de Cristo, eles não vão crer nele, e o seu coração não vai estar nele. Por isso serão persuadidos por Satanás, e virão dos 4 cantos da terra para pelejar contra os eleitos de Deus na cidade de Deus, mas eles serão totalmente destruídos, e nesse momento Satanás será preso, definitivamente, para todo sempre. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, para ser atormentado por toda eternidade. Por toda eternidade, Satanás será atormentado no lago de fogo. Em seguida, acontecerá a segunda ressurreição. E aí ressuscitarão aqueles que morreram sem Cristo, e serão levados ao grande tribunal de Deus. Conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 15, todo aquele que o seu nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, e vai estar sendo atormentado ali para todo sempre. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, juntamente com a besta, com o falso profeta e com Satanás e todos os seus anjos caídos ou demônios. A partir desse momento dá-se início a uma nova era, a uma nova fase, que é o estado eterno. Quem morreu sem Cristo estará por toda a eternidade no lago de fogo ou no inferno, porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então acaba sendo a mesma coisa. E aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo ou foram arrebatados,
Aleluia. Aqueles que morreram em Cristo ou foram arrebatados de todas as épocas. Haverá irmãos que foram martirizados no período inicial da igreja, pelo Império Romano, que foram lançados para serem devorados pelas feras, lá no Coliseu Romano. Irmãos que foram queimados, irmãos que perderam tudo por causa de Cristo, tiveram que fugir, abandonar os seus bens, seus patrimônios. Irmãos que mantiveram a sua fé, mesmo com toda a pressão nos dias de hoje, a pressão do sistema, a pressão desse mundo caído, a pressão de tantas teorias, ideologias e mentiras do diabo para enganar, porque o diabo ele só tem um propósito: roubar, matar e destruir. E com seu engano ele visa afastar as pessoas de Deus e visa levar muitas pessoas juntamente com ele para o lago de fogo. Lá no céu nós vamos nos encontrar com os heróis da fé do Antigo Testamento, com os apóstolos do Novo Testamento, com os irmãos de todas as épocas, amados que já nos deixaram. Nós vamos nos encontrar com eles. Mas nós não vamos morar no céu. Nós vamos entrar um pouco mais. Vocês querem que a gente entre um pouco mais? Isaías capítulo 65, versículo 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Pastor João Carlos, ele compartilhou nessa experiência que ele teve, de ir ao céu, e os comentaristas bíblicos, estudiosos, que comentam esse texto, eles mencionam que as coisas que não serão lembradas, serão as coisas ruins, que aconteceram quando nós estivemos aqui na terra, mas as coisas boas nós vamos lembrar, segundo a interpretação desses comentaristas. E o pastor João Carlos, ele compartilha o seguinte exemplo: vamos supor que uma mãe teve 12 filhos, 5 deles creram em Jesus e foram para o céu. Quando chegar lá, essa mãe vai reconhecer esses filhos e vai ser uma grande alegria. Agora os 7 que não creram em Jesus, morreram e foram condenados à perdição eterna, será para esta mãe lá no céu como se eles nunca tivessem existido, porque ela não vai se lembrar deles. Caso ela viesse se lembrar, ela teria um incômodo muito grande pela perdição daquelas pessoas. Então, nesse sentido e nesse aspecto, tem bastante coerência essa interpretação desses estudiosos, que nós iremos lembrar, quando estivermos na eternidade, das coisas boas que aconteceram, das coisas boas que nós vivemos, das experiências boas que nos marcaram, das pessoas queridas que caminharam ao nosso lado, e não haverá nenhuma lembrança ruim, nenhuma lembrança incômoda, porque lá vai ser um lugar de pleno gozo e plena alegria. E aí, irmãos, o profeta Isaías fala que Deus vai criar novos céus e novas terras. Está falando da eternidade, está falando do tempo do estado eterno, não está falando desse período imediato, onde os santos eleitos, escolhidos, estão morando. Só para poder clarear um pouco mais, a respeito de talvez alguém possa ter alguma dúvida a respeito, se a pessoa realmente está lúcida, está viva e não dormindo nesse período de espera. É só você olhar para o relato do rico e do Lázaro. São pessoas ali, né? Tanto quem está no inferno, se comunicando, sentindo, tendo suas sensações, tendo suas memórias, quanto quem está no céu está desfrutando das coisas que agora ele já pode desfrutar. Um outro texto que nos remete a isso é o Monte da Transfiguração.
Jesus vai com os discípulos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, e no monte da transfiguração, quem eles veem? Moisés e Elias, juntamente com Jesus. Alguém pode dizer, não, mas Elias foi arrebatado, mas Moisés não. Moisés morreu, foi sepultado em um lugar escondido, e a Bíblia relata que houve uma batalha, uma guerra espiritual. Satanás pelejou contra Miguel a favor do corpo de Moisés. Não sei qual era o propósito daquela batalha, qual era o interesse de Satanás. Talvez ele quisesse fazer do sepulcro de Moisés um lugar de idolatria, não sei. O fato é que a Bíblia registra que houve uma batalha, e Miguel prevaleceu, e Miguel estava lá, no monte da transfiguração. A gente percebe, queridos, que essa realidade do imediato acesso a uma vida eterna está amparado tremendamente pela Bíblia, pelas Escrituras. Mas essa concepção de que nós vamos morar no céu é uma concepção correta no primeiro momento. Mas no segundo momento, nós vamos ver aqui que existe uma mistura. A gente vai morar na terra, na nova terra, mas o céu vai estar junto com a nova terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Viu o quê? Um novo céu e uma nova? Eu vi um novo céu e uma nova? Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. O que acontecia com a Nova Jerusalém? Subia ou descia? Descia do céu. Ela descia do céu para onde? Para a nova terra. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Vai ter uma mistura, irmão, céu, terra, terra, céu. Deus vai estar com a gente, não mais somente de forma espiritual, mas de forma literal. O tabernáculo de Deus vai estar misturado com o lugar da nossa morada. Aleluia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Deus está preparando para nós uma nova terra. Lá em Gênesis ele criou todas as coisas e criou essa terra que hoje nós moramos e nós habitamos. E se eu fosse fazer um comentário aqui, como eu tenho falado, que terra espetacular que Deus fez para nós. Se não fosse o pecado, a maldade do homem, que lugar extraordinário é esse, irmãos, que nós vivemos. Aleluia! Deus está preparando, Ele vai preparar e Ele vai criar uma nova terra para aqueles que morrerem em Cristo, para aqueles que forem salvos e alcançados pela graça de Jesus Cristo.
Olha só o que diz o versículo 24 desse mesmo capítulo 21. As nações, está falando dessa nova terra que nós vamos morar, no estado eterno. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. A nova cidade, a nova Jerusalém vai descer do céu, Deus vai estabelecer o seu tabernáculo entre os homens, as nações dessa nova terra que foi criado, os reis dessas nações, dessa nova terra que foi criado, vão trazer, lhe trarão a sua glória, lhe trarão presentes, lhe trarão honra, lhe trarão adoração, os reis dessa terra. Você está me acompanhando? Na versão King James 1611, que é essa que eu tenho aqui, olha só a tradução desse versículo. As nações daqueles que são salvos. Olha só que extraordinário. As nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. Haverá nações, a semelhança do que nós temos hoje, haverá nações, mas nações daqueles que são salvos. Talvez você nunca tenha ouvido isso que eu estou pregando hoje, mas está na palavra. A dimensão das coisas que nós temos aqui, elas serão ampliadas, elas serão aumentadas, porque nessas nações habitarão todos os escolhidos, os eleitos e os salvos de todas as eras. Então é necessário lugares grandes, imensos, com dimensões diferentes, com características diferentes. Lembra dos ensinamentos de Jesus? No reino de Deus não vai ser assim. No reino de Deus, o menor vai ser o maior. O maior vai ser o menor. No reino de Deus, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, aquele que perder vai ganhar. Quando Jesus fala sobre galardão, e a Bíblia fala sobre galardão, eu sempre falo que é uma coisa muito subjetiva, mas se existem reis que virão adorar no estado eterno, reis das nações dos salvos, existem outras posições de autoridade que serão delegadas para os salvos, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua obra. Por isso é tão importante que você saia desse sono, porque muitas pessoas sonolentas ainda assim serão salvas, porque estão em Cristo, mas você sai desse sono que você vive, para entender que a verdadeira vida que nós devemos viver, a verdadeira doação que nós devemos dar, não é em relação às coisas deste mundo, às conquistas deste mundo transitório, rápido, que logo logo vai passar. O fato é, nós não sabemos precisar de como todos os aspectos relacionados ao galardão, mas esse aspecto da posição de autoridade, me parece, está ligado a isso. Quando os discípulos disputavam, Senhor, roga por nós para que nós fiquemos um à tua direita, outro à tua esquerda, na sua glória. E Jesus fala, isso não me compete, isso compete a meu Pai. E aí ele fala novamente, no mundo de vocês, nessa era presente, o maior domina sobre o menor.
Mas com vocês não vai ser assim, o menor vai ser o maior. Pessoas proeminentes, famosas, com milhões de seguidores na internet, pregadores de destaque, cantores evangélicos, pessoas que fazem coisas de visibilidade. Não é esse o critério da recompensa de Deus. Sabe qual é o critério da recompensa de Deus? É você fazer bem, com amor e com alegria, aquilo que Ele colocou na sua mão para você fazer. Deus considera a obediência. Deus não considera aquilo que você faz. Muitos serão surpreendidos naquele dia, porque fizeram tantas e tantas coisas, muito mais do que outras pessoas, mas cada uma dessas coisas essa pessoa fez porque quis, porque teve vontade, porque queria fazer, porque gostava de fazer, mas não fez aquilo que foi colocado pela liderança da igreja, ou que foi direcionado pelo próprio Senhor para fazer. Deus é um Deus de princípios espirituais. Tem muita gente se julgando conhecedora, mas que não conhece nada, não sabe de nada, não conhece o reino de Deus, não conhece o mundo espiritual, não compreende as escrituras, e está se achando, crescendo, achando que não. Pessoas que são desapercebidas, mas que estão causando um impacto muito grande no mundo espiritual, por causa do amor com que fazem as coisas para Deus, a alegria, a adoração. Quando chegar lá na eternidade, muitas pessoas anônimas e desconhecidas estarão em posição de autoridade, enquanto outros famosos receberam tanta glória dos homens, estarão em posições menores. Nós não podemos precisar, mas me parece que isso vai acontecer. Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Irmão, pastor, eu sou aqui um simples porteiro num prédio, eu ganho um salário pequeno, mas você em breve vai reinar com Cristo. O pesquisador e escritor Wayne Grudem, ele comenta: quando consideramos o fato de que a presente criação, essa criação que nós desfrutamos hoje, esse mundo que nós vivemos hoje, é temporária, e que nossa vida, nossa nova criação, durará por toda a eternidade, temos uma forte motivação para viver de maneira piedosa, acumulando tesouros no céu. Jesus disse: acumula tesouro no céu. Aqui na terra vai passar, a traça corrói, juntamente com a ferrugem, o ladrão mina e rouba. Acumula tesouro no céu, irmão, acumula tesouro no céu, irmão. O lugar que você acumula tesouro é o lugar que o teu coração está. Se o teu coração está em adquirir coisas neste mundo, não é errado adquirir coisas nesse mundo, irmãos. Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, amém? Deus tem aberto tantas portas, Deus tem, levantado tantos homens e mulheres de Deus e prosperado nesses dias, mas isso não é importante.
Se o coração dessas pessoas estiver naquilo que Deus está fazendo aqui, essa pessoa está juntando tesouro na terra, e logo logo esse tesouro não vai servir mais para nada, mas o tesouro que nós estamos ajuntando na eternidade, nós vamos desfrutar, nós vamos usufruir para todo sempre, para todo sempre. Esse relógio está de brincadeira comigo, irmãos. Pedro fala: os céus e a terra que nós estamos vendo hoje serão destruídos. Por conta dessa citação, alguns estudiosos, eles entendem que Deus vai destruir totalmente as coisas que nós hoje conhecemos e vai recriar a partir do zero. Tem outros estudiosos que pensam que não será uma destruição total. Por isso Deus irá restaurar a partir da base que Ele já lançou na primeira criação. Não importa se será uma restauração ou uma recriação, o fato é que Deus vai criar nova terra e novo céu. E nós habitaremos lá, irmãos. Nós habitaremos lá. 2 Pedro 3,11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Imaculados é sem mancha moral ou sem impureza. Inculpáveis é sem culpa. Empenhe-se. Se você espera novos céus e nova terra, se você tem consciência e entendimento que tudo isso que existe hoje vai passar, então empenhe-se para viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, para ser encontrado imaculado e inculpável na presença de Deus. A nova criação será um lugar de grande beleza, abundância e muita alegria na presença de Deus. Deus irá restaurar ou recriar a sua criação em um nível extremamente superior. Posso ouvir um glória a Deus? Vai ser muito melhor, irmãos. E aí eu quero traçar um paralelo entre a primeira criação e a nova criação que será feita por Deus. Gênesis fala da primeira criação, enquanto Apocalipse fala da nova criação. Em Gênesis, os céus e a terra são criados, Gênesis 1:1. Em Apocalipse, são criados novos céus e nova terra, 21:1. Em Gênesis, o sol é criado, 1:16. Em Apocalipse, o sol é desnecessário, porque a glória de Deus ilumina e o cordeiro é a sua luz, Apocalipse 21:3. Em Gênesis, a noite é definida, 1:5. Em Apocalipse, não há mais noite, 22:5. Em Gênesis, os mares são criados, 1:10. Em Apocalipse, os mares não existem mais, 21:1. Em Gênesis, a maldição é anunciada, 3:14-17. Em Apocalipse, não existe mais maldição, 22:3. Em Gênesis, a morte entra na história humana, 3:19. Em Apocalipse, não há mais morte, 21:14. Em Gênesis, o homem é afastado da árvore da vida para que não coma e vive eternamente, e é expulso do paraíso, 3:24. Em Apocalipse, o homem é restaurado ao paraíso para viver nele para sempre e pode comer da árvore da vida, 22:14. Em Gênesis, a tristeza e a dor têm início, 3:17. Em Apocalipse, não há mais lágrima nem dor, 21:4. Em Gênesis, o homem foi separado de Deus pelo pecado. Em Apocalipse,
O homem estará para sempre com Deus e não haverá mais pecado. Você pode glorificar a Ele. Aleluia! Deus irá nos levar a habitar em uma nova terra. Aleluia! Glória a Deus! Decida hoje se vale a pena viver focado nas coisas desse mundo provisório, temporário, que está passando e está muito estranho. Ou se vale a pena viver movido, como diz o livro ali, movido pela eternidade. Eu não tenho mais tempo, mas eu tenho mais coisa que para falar. Eu vou caminhar só mais um pouquinho. A visão da cidade celestial levou os patriarcas a andar com Deus e a servi-lo de todo o coração. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 10, diz: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-na de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora o 16, em vez disso esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aleluia! Deus tem preparado um lugar melhor para nós, irmãos. Um lugar extraordinário, um lugar incomparável, um lugar indescritível. João capítulo 5, verso 24, Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai entrar em juízo, não vai ser condenado, mas passou da morte para a vida. Aquele que morre em Cristo, ele não passa pelo juízo, pela condenação, mas ele passa da morte para a vida. A graça de Cristo o cobre, o perdão de Cristo o garante, o sangue de Cristo o respalda, a santidade de Cristo o justifica. Aleluia! Morrer em Cristo significa que quando passarmos desta vida para outra, teremos a tranquilidade e a segurança, que mesmo não tendo condições e não estando apto à salvação, Jesus Cristo nos habilitou para sermos salvos, e muito mais do que isso, Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque está escrito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode adorar a Jesus? Aleluia! Em certa ocasião, um pregador estava narrando, num período de Páscoa, a morte de Jesus, e ele dizia para o seu rebanho, Jesus Cristo estava ali no Getsêmani, momentos antes de ter que passar pela crucificação. Foi um momento de muita angústia, muita opressão espiritual, o peso do pecado da humanidade estava esmagando a Jesus ali, de tal forma que Jesus suava gotas de sangue, e naquele momento, os demônios celebravam, sorriam, festejavam, e o pregador ele disse, mas espera aí, diabo, o domingo está chegando. E aí o pregador continuou narrando, Jesus estava perante Pilatos, Pilatos lava as suas mãos, após a multidão escolher para ser crucificado a Jesus e libertar o homicida Barrabás. Naquele momento, quando a multidão gritava, crucifica-o, os demônios dançavam, celebravam, porque eles estavam muito animados com todo aquele sofrimento, e por ver a morte de Jesus. Mas o pregador dizia, mas espera aí, diabo, o domingo está chegando.
Jesus é levado para a cruz e ele é pregado no madeiro, ele é crucificado. Aqueles cravos atravessavam os seus pulsos, a sua perna, ele sangrava da cabeça com a coroa de espinho, mal conseguia respirar, asfixiado com a posição em que estava preso no madeiro. A multidão blasfemava dele, zombava dele, salvou os outros, salve-te a ti mesmo, e todos riam e debochavam, desça da cruz e creremos em você. E os demônios riam, festejavam, Satanás se alegrava. Mas espera aí, diabo, o domingo está chegando. E aquele pregador termina aquela mensagem dizendo: irmãos, igreja, quando vocês estiverem enfrentando lutas, desafios, estiverem sendo atacados por Satanás e suas hostes, estiverem achando que não tem mais força para continuar, e os demônios estiverem dizendo para você que o teu Deus não está te ouvindo, você continua passando por esse problema, ele não ouviu a sua oração, você continua desempregado, e ele não abriu uma porta de emprego para você, você continua orando, e essa enfermidade não foi embora, e ele disse para a igreja: sabe o que vocês vão dizer para Satanás? E aquele povo bradou em uma só voz: o domingo está chegando. Irmãos, você pode aplaudir, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de desafio. Para a igreja de Jesus não está sendo fácil ser crente, se posicionar a respeito dos valores da palavra. Para os jovens é mais difícil ainda. Essa geração tem sido doutrinada desde a pedagogia infantil até a universitária, com conteúdos antagônicos aos princípios da palavra de Deus. A televisão tem despejado o que há de mais podre, aquilo que nasceu no coração do inferno, está invadindo as casas e as famílias, estão chamando hoje de bom o que é mal, estão considerando mal o que é bom. Não é um tempo fácil. As tentações da carne, as tentações da fé e todos os desafios para manter a chama do nosso coração focado em Deus e na palavra, em todas as suas promessas, está se tornando cada vez mais desafiador. Mas quando você estiver se sentindo desgastado, pressionado, quando você se achar uma pessoa quase que totalmente vulnerável, incapaz de sair de uma pressão muito grande que possa estar vindo sobre você, você então vai dizer para Satanás: calma aí, diabo, porque o domingo está chegando. O domingo está chegando. Maranata, Maranata, porque muito em breve virá o meu Senhor. Muito em breve meu Senhor virá me buscar. E aí, Satanás, espera um pouquinho, porque eu já sei qual é o teu final. Está escrito o teu fim. Logo, logo você vai ser lançado por toda a eternidade no lago de fogo, e eu estarei para sempre com o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, aquele que me resgatou do pecado. Eu estarei reinando com Ele, para todo sempre, irmão.